E aí, seja muito bem-vindo ao novo episódio do podcast Fluente em Libras, onde eu estou revelando os bastidores do que funciona hoje, para que você saia do zero ou do nível que você está, se torne fluente em Libras e assim se torne uma ponte de comunicação para surdos e ouvintes onde você estiver. Esse é um podcast muito especial, porque realmente a fluência na Libras trouxe muitas novas possibilidades para mim, me trouxe inclusive a minha esposa, e como você deve saber, a Raquel é surda, a gente é casado há mais de 14 anos e juntos é que desenvolvemos todos os métodos que trabalhamos aqui na Universidade da Libras e na Unidestrava. E esse é um episódio muito especial, onde você vai entender mais sobre esses bastidores do que acontece quando você se tornar fluente em Libras. Madison, nesses mais de 23 anos de experiência no caminho da Libras, qual foi a principal mudança que você percebeu que aconteceu com pessoas que se tornaram fluentes em Libras? Como elas se sentiram ao alcançar esse sonho e como elas perceberam mudanças em suas vidas após se tornarem fluentes? Eu acho que a primeira coisa que tem essa transformação, a minha percepção, é justamente a autoconfiança. Por quê? Porque a pior coisa que tem é você querer muito algo, mas no final das contas você não conseguir realizar aquilo. Muito frustrante a sensação de que você pode encontrar um surdo a qualquer momento, no seu trabalho, na sua igreja, na sua religião, no supermercado, ou seja onde for, e você não tem certeza se você está preparado para isso. Então a primeira coisa que muda é essa autoconfiança. Agora, acontecem algumas outras coisas muito curiosas nesse processo também. Isso aconteceu comigo, mas eu vejo isso acontecendo o tempo todo com pessoas que também estão se tornando agora fluentes em Libras. Que é, você passa a ter um nível de significado de vida maior. É como se você virasse a chave de uma conexão maior com o seu próprio propósito de vida. Porque, para pensar, hoje no Brasil são mais de 9,7 milhões de surdos. Na verdade, isso aí é o censo lá de 2010. A gente já deve estar de 15 a 20 milhões de surdos. A maioria das pessoas não sabe se comunicar com surdos. Então, fica aquele gap, aquele espaço vazio, aquele abismo de comunicação ali. E quando você se torna fluente em Libras, você se torna essa ponte de comunicação entre surdos e ouvintes. Então, quer você vá fazer isso voluntariamente, a sua igreja, a sua religião, numa ONG, quer você vai fazer isso profissionalmente, você é essa ponte. Então, isso traz uma outra possibilidade para a sua própria vida, de reconhecimento, de novas aberturas profissionais e de muitas outras coisas. Muitas vezes, quem começa a aprender a Libras nunca imagina que vai trabalhar com isso, porque é uma distância muito grande entre quem está aprendendo Libras agora e quem você vê lá na TV, num canal do YouTube, ou quem você vê lá na sua igreja, ou quem você vê em qualquer lugar que você vá que tem uma interpretação para Libras. Parece uma distância muito grande, mas de repente, quando você se torna fluente em Libras, naturalmente as portas começam a se abrir. Naturalmente, as pessoas, a própria comunidade surda, empresas, começam a fazer contato procurando você, porque existe uma demanda tão grande e tão poucas pessoas preparadas que só o fato de você se tornar fluente em Libras já abre um leque gigantesco de possibilidades. Quer seja na interpretação, quer seja na comunicação e no atendimento aos surdos. Então, por exemplo, tem alunos nossos que, aplicando o nosso método Fluente em Libras em 8 semanas, por exemplo, as pessoas já saíram, elas entraram para o Fluente em Libras que falaram assim, nossa, a minha vida não está legal, estou angustiada aqui, estou com diagnóstico de depressão, e começou a fazer o Fluente em Libras. E isso trouxe um nível de transformação interna tão grande, de novas possibilidades, que até da depressão a pessoa saiu. Entende? Ou seja, não é só a comunicação que tem essa transformação quando você se torna fluente em Libras. Muitas outras áreas da sua vida são extremamente beneficiadas justamente por isso. Então, as portas que a Libras e a fluência na Libras abrem
elas vão muito além do que só as oportunidades de trabalho, do que só a nova conexão com as comunidades surdas. Existe um outro nível muito maior, que é dessa realização pessoal, que é dessa possibilidade de reconhecimento, que é desse novo destaque profissional, que é de uma diferenciação profissional onde você já está trabalhando. E eu vejo isso acontecendo o tempo todo com os nossos alunos que aplicam o método Fluente em Libras. E de que maneira o domínio da Libras, através do método Fluente em Libras, influenciou para que os alunos do método encontrassem novas possibilidades profissionais, seja através de um novo trabalho ou até mesmo da promoção no seu trabalho atual? A principal questão é o tempo em que isso aconteceu. Porque, assim, quando você está aprendendo a Libras pelos cursos mais tradicionais que existem, mesmo que sejam cursos presenciais, online, de pós-graduação, formação acadêmica universitária ou algo do tipo, você nunca sabe quando é que você vai estar realmente fluente na Libras. Eu sei que hoje, na verdade, lá atrás, quando eu e a Raquel criamos o método Fluente em Libras e abrimos a primeira turma dele em 2018, naquela época ninguém ousava dizer: você vai se tornar fluente em Libras. Somente nós. E com o tempo, por causa da forma como a gente divulgava o método, dos eventos online que a gente passou a fazer, de livros que foram publicados e de muitas outras coisas, algumas empresas ficaram para trás. E aí elas começaram a dizer também que a pessoa entra lá e vai se tornar fluente em Libras. Só que assim, falar é fácil, né? Eu realmente capto isso. Falar é muito fácil. Agora, quando a gente vai realmente para o resultado real da sinalização dos alunos, a gente é que entrega esse resultado. Continua sendo a gente que consegue entregar isso. E é por isso que aqui, quando você realiza o método, você recebe um certificado dizendo que você é fluente na Libras, validado pela minha esposa Raquel, que é surda. Qual que é a grande questão sobre isso? A grande questão é que literalmente, sabe, quando você, na virada de ano, você vai lá e coloca lá suas resoluções de ano, sabe? Olha, esse ano eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Você coloca lá essas resoluções. Tem muita gente que está há anos escrevendo lá: eu vou aprender Libras esse ano. E passa o ano e a pessoa não aprendeu, mesmo estando estudando. Tem gente que só coloca isso, mas não coloca nada, né? E qual que é a grande questão disso? A grande questão é que não basta só falar assim: eu quero aprender a Libras, eu quero ser fluente na Libras. Se você tenta fazer isso do jeito tradicional, que todo mundo está tentando, você vai ter o resultado que todo mundo está tendo. E é aí que entra a grande virada, porque muita gente que vem que vem com essa abordagem de falar assim: eu quero aprender, eu vou fazer a coisa acontecer, passa ano, entra ano, sai ano, sabe? A resolução de final de ano de quem quer aprender a Libras, né? De esse ano eu vou aprender a Libras, eu vou aprender a interpretar, vou me tornar intérprete e tal. Algumas pessoas dizem que o dia que as pessoas mais, tipo, a pessoa coloca lá, é um desejo, é uma intenção real que ela tem, mas no final das contas, os meses vão se passando, e ela não consegue. Ela não atinge esse resultado. E não é porque a pessoa não quer, mas sim porque o jeito como ela está estudando não traz os resultados que ela está buscando, sabe? A grande virada de chave que trouxe, né, esse domínio da Libras para os nossos alunos do método Fluente em Libras em 8 semanas, e só lembrando para quem está chegando agora, eu sei que 8 semanas para muita gente pode parecer quase como impossível de ter essa comunicação em Libras, mas existe um processo validado, baseado nas neurociências cognitivas, descoberto por mim e pela minha esposa Raquel, que é surda, em que nós conseguimos guiar qualquer pessoa do zero ou do nível que você está para você se tornar fluente em Libras. Então, quando você entra lá dentro, uma das primeiras coisas que você faz
É literalmente escolher a data que você vai se tornar fluente em Libras. Você determina a data para sua fluência. Dentro daquele prazo ali, olha, eu vou começar agora, beleza. São 8 semanas, você vai estar fluente em Libras. É uma virada de chave gigantesca. Porque é literalmente o seguinte, como aconteceu com tantos alunos. É literalmente assim, vai ter um concurso de Libras em tal momento. Você sabe, até lá eu vou estar fluente. Vai ter uma prova, vai ter uma banca, vai ter isso, vai ter aquilo, entende? Você sabe que você vai estar fluente. Você não fica refém do tempo, de ficar esperando quando é que... Não, não é assim. Aqui você escolhe. Até tal data eu vou estar fluente na Libras. Então, isso trouxe muitas viradas. A Adriana Zanotti, por exemplo, ela estava há 26 anos tentando aprender a Libras, tentando ter a comunicação com os surdos. E por ela ter formação na área de pedagogia, de psicopedagogia, ela tinha um sonho também de poder trazer esse tipo de apoio educacional para crianças e adolescentes surdos. Mas no final das contas, ela não conseguia ter isso justamente porque ela não estava preparada na Libras. E isso gerava um nível assim muito grande de frustração nela, justamente porque, cara, a pior coisa que tem é, você quer muito algo, você tem aquele sonho ali para você poder realizar, mas no final das contas, você não se sente preparado nesse processo. É o que acontecia com ela. Esse livro aqui que você está vendo aí na tela foi a primeira vez em que ela começou a estudar a Libras, lá em 1993. Ela foi se tornar fluente em Libras, se não me engano, ela foi da turma de 2019 do método fluente em Libras, de uma das turmas de 2019. E foi quando ela fez o método que finalmente ela se tornou fluente. Percebe? E aí qual que é a grande questão disso? As novas possibilidades que ela passou a ter. Ela começou a lecionar, ensinando para crianças surdas, fazendo o trabalho dela como psicopedagoga, começou a interpretar também na igreja. Percebe? Então são muitas novas possibilidades que começaram a se abrir para ela. Mas não só para ela. Essa daqui, por exemplo, é a Andresa Abreu. A Andresa, quando começou a fazer o método Fluente em Libras, ela não se sentia preparada na comunicação com surdos. Ela sonhava interpretar para surdos, sonhava fazer apoio para os surdos na igreja dela e fazer estudos bíblicos com eles e tudo mais. E na vida dela, naquele momento ali, até em depressão ela estava. Quando ela passou a dominar a Libras com o método, ela teve ascensões profissionais, ela começou a trabalhar como intérprete de um curso técnico de uma instituição bem grande da cidade dela. A depressão dela foi para o espaço, foi curada da depressão. Além disso, ela começou a fazer estudo bíblico com surdos na casa dela e por aí vai. São muitas novas possibilidades que foram se abrindo na vida dela e na vida dos surdos lá da região dela, justamente por essa possibilidade de comunicação, por essa possibilidade de conexão. Percebe? Agora, essa daqui, por exemplo, é a Ednamar. A Ednamar, quando ela começou a fazer o método Fluente em Libras, ela já estava tentando aprender a Libras há algum tempo. Queria muito ter uma comunicação, queria muito ter uma conexão com surdos, queria ajudar também na interpretação na igreja, tinha muito medo de encontrar com surdos no dia a dia, mas foi justamente aplicando o método na prática e passando a ter esse domínio da Libras, olha a sinalização dela. A sinalização clara na estrutura gramatical da Libras, como a Libras realmente é. Só que ela não parou por aí, ela continuou se aprofundando, seguindo na prática, com as minhas orientações. E quando você vai vendo as sinalizações dela, vai tendo uma evolução constante. E essa evolução foi tão crescente, mas tão crescente, que ela não apenas começou a interpretar, ela não apenas começou a ajudar na interpretação para surdos na igreja, ela começou a assumir outros papéis. Então, hoje, no estado de São Paulo, ela já atua na coordenação de áreas relacionadas à inclusão dos surdos nas escolas. É um papel novo e que ela só conseguiu conquistar justamente por essa possibilidade, esse novo desenvolvimento que ela foi galgando com a interpretação dela. A Mariana Teodoro, ela já interpretou tantos lugares, tanto na igreja, quanto eventos,
palestras, até mesmo em campanha política, ela já fez interpretação também. Ou seja, quando você se torna fluente em Libras, essas novas possibilidades que vão se abrindo são tão grandes e que, assim, na real, eu sei que quando você me ouve falando sobre o resultado que esses alunos tiveram, talvez você fale assim, mas eles deram sorte, porque moravam em tal lugar, por causa disso, por causa daquilo. Não, não foi sorte. Eles simplesmente passaram a estar preparados na Libras, se tornaram fluentes. E isso, por si só, foi abrindo novas portas e novas possibilidades. E aí, é óbvio, se a oportunidade passa na sua frente e você não está preparado, pode ser a melhor oportunidade que for. Você não vai conseguir aproveitar. Entende? Agora, se a oportunidade passa e você está preparado, é para você. Agarra. Entende? É o momento de você realmente fazer a diferença que você veio fazer. E no caso de pessoas que querem expandir o seu círculo de amizades, ter mais contato com surdos, ou mesmo têm familiares surdos e gostariam de se conectar com seus familiares, como a Libras abre portas nessas situações quando a pessoa decide, vou me tornar fluente em Libras? Isso foi o que aconteceu comigo lá atrás, inclusive, né? Porque eu queria muito ter a comunicação com surdos para poder auxiliar os surdos na igreja. Era o que eu fazia na época. Depois, eu consegui uma vaga para trabalhar como intérprete, fui desenvolvendo meu trabalho, era só com adolescentes surdos, então, embora eu tenha vivenciado alguns desafios ali na interpretação, eu não percebia que tinha um problema mais a fundo ainda na minha sinalização. Depois, quando eu comecei a trabalhar no outro lugar, coordenando uma equipe de 55 funcionários surdos, lá eu comecei a fazer mais amizade com surdos. E disso aí foi se expandindo, porque nessa época eu estava já namorando a Raquel. Então, a Libras, ela trouxe para mim não só a possibilidade de conexão com a comunidade surda no geral, eu literalmente trouxe minha esposa para mim. Percebe? Foi uma virada de chave gigantesca. Foi uma virada de chave tão grande que, poxa, minha vida se transformou por completo por causa disso. Agora, isso aconteceu não apenas comigo. Já parou para pensar, por exemplo, o que no seu dia a dia aí, você que está me assistindo aqui, no seu dia a dia, quando você encontra com os surdos, você se sente preparado ou não para ter essa comunicação? Você sente que realmente a sua forma de comunicação ela está clara o suficiente para os surdos? Eles realmente estão te entendendo? Você se sente preparado para ter essa comunicação sobre qualquer coisa que você quiser conversar? Porque eu chegava para os meus amigos surdos na igreja, por exemplo, ou para alguns surdos que moravam no bairro onde eu morava na época, e assim, eu encontrava com esses surdos, geralmente era no ônibus. Na hora que eu estava indo resolver alguma coisa no centro, que eu estava indo estudar, alguma coisa assim, fazer um curso e tal. Eu encontrava com eles meio que por acaso. Antes de eu conseguir ter a comunicação, era a pior coisa que tinha. Quando eu olhava lá de fora, eu estava lá dentro assim, me dava vontade de esperar o próximo ônibus. Porque eu sabia que não tinha ninguém naquele ônibus que sabia comunicar com ele. O único que poderia saber algo era eu, mas eu não me sentia preparado, entende? Então, a pior coisa que tem é você ter esse desejo, mas não conseguir. Agora, tem muita gente, talvez você que está me assistindo aqui também está nesse caso, que é, você conhece surdos, ou você trabalha com surdos, ou você tem alunos surdos, mas você sente que lá no fundo a sua comunicação não está acontecendo. Falta algo. Ou mesmo, talvez você tenha um familiar surdo. E isso aí gera um gap, um buraco, um abismo na comunicação e na relação gigantesco. Gigantesco. É exatamente isso que acontecia, por exemplo, com uma mentorada minha chamada Kátia. A Kátia casou-se com o marido dela, né, o segundo marido, e o segundo marido, não, na verdade, sei lá. Mas enfim, ela se casou e esse marido dela já tinha uma filha surda. E aí ela falou assim, poxa, eu quero ter a comunicação com ela, mas como que eu vou fazer isso? E ela foi tentando. E assim, a enteada dela já era adolescente, então ela ficava tentando ensinar para a Kátia os sinais, a comunicação. E a Kátia aprendeu muita coisa assim.
Mas no final das contas, na hora do vamos ver, até a comunicação real e tal, não conseguia. A Kátia ficava irritada, ela não conseguia ter a comunicação real. Era muito frustrante isso para ela. Imagina, você tem uma pessoa que você está criando um afeto agora, uma nova possibilidade, uma nova comunicação, você sabe o impacto que é ter uma barreira de comunicação, você não entender a outra pessoa e de repente você simplesmente não conseguir ter aquele nível, aquela possibilidade de comunicação e de interação. E a Kátia foi percebendo que isso já estava criando buracos de comunicação e na relação, não apenas daquele momento ali delas, mas já estava expandindo o problema. Então teve várias coisas de desafios que a enteada começou a vivenciar na adolescência por causa dessa barreira de comunicação, por falta de uma orientação direcionada, por falta de um direcionamento, entende? Afinal de contas, pare e pensa comigo. Se a adolescência já é um período de desafio para a maioria dos adolescentes, imagine então como que é isso numa situação para um adolescente surdo, que não tem essa comunicação em casa. Mas a Kátia, seguindo as minhas orientações, ela não apenas se tornou fluente em Libras, ela passou a ter um outro nível de comunicação com a enteada, um outro nível de possibilidade foi se abrindo para ela ali. A sinalização dela não apenas ficou mais clara, mas ficou leve. Trouxe para ela a possibilidade de comunicação com a enteada, de orientação. Aqui, que você está vendo esse vídeo aqui, que estão mostrando aqui na tela, é um vídeo em que eu estava dando feedback para a Kátia, por ser mentorada minha, eu estava orientando ela mais detalhes, estava vendo os bastidores das práticas de Libras dela. E que você vê aqui, ó, isso aqui é o momento em que ela já estava finalizando o método Fluente em Libras. Você vê que ela já tem uma postura diferente, uma segurança diferente, até um sorriso no rosto diferente. E isso abriu tantas novas possibilidades. A enteada chamando amigas surdas para ir na casa, ela conseguindo ter a comunicação, conseguindo ter orientação assim, como de mãe, né, madrasta, para a enteada. Então aquela conexão mulher, e assim, foi um nível de transformação mas tão grande que assim, eu particularmente me emociono com isso. Agora a enteada já está trabalhando, teve novos avanços na própria vida dela, na própria conexão, nesse próprio desenvolvimento. Agora, a Kátia começou a interpretar como profissional também, trabalhando como intérprete de Libras e trazendo essa possibilidade de comunicação para outras pessoas surdas também. Percebe? Ou seja, foi um nível de transformação que não apenas trouxe desenvolvimento da Kátia, mas também da enteada dela. E assim, eu não sei o quanto que você consegue perceber as entrelinhas disso, mas isso vai trazer impacto lá na frente, quando a enteada se casar, quando ela tiver os próprios filhos. É um nível de transformação que pode alcançar gerações inteiras, por causa que uma pessoa, a Kátia, se tornou fluente em Libras. Agora, isso aconteceu, desse nível de transformação e conexão assim, não apenas com a Kátia. A Válbia, por exemplo, ela já tinha começado a aprender a Libras há algum tempo, queria muito ter uma comunicação, queria muito ter essa interação com as comunidades surdas. Ela começou a aprender mais da Libras e porque queria se desenvolver mais, aprender e ter um novo nível de comunicação, um novo nível de possibilidade ali de interação com as comunidades surdas. E aí ela começou a fazer um curso. E nessa época ela foi e conheceu um surdo. Se apaixonou por ele, começaram a namorar, se casaram, ela começou a trabalhar como intérprete, mas a verdade é, ela só conseguia entender o próprio marido dela. Tipo, o marido chamava outros amigos surdos para ir na casa deles, ela ficava olhando assim, ela entendia o que o marido sinalizava, mas não entendia o que o amigo ou os amigos dele sinalizavam. Era muito frustrante para ela. E aí ela falou assim, gente, como é que é isso? Né? Ela perguntou para o marido por que isso acontecia, ele não soube explicar. Ela começou a pensar que ela estava com um problema de cabeça. E como é que ela entende alguns surdos e outros não? Né? E aí foi o processo em que ela descobriu que todo o processamento dela em Libras, na verdade, ela pensava em português primeiro.
ela ficava com aquela vozinha na cabeça traduzindo tudo que o surdo sinalizava, da Libras para o português. Ela não conseguia entender direto em Libras. Ela não conseguia pensar direto em Libras. Era tudo baseado no português sinalizado. Ela travava na comunicação. E isso era muito frustrante para ela. E aí o que aconteceu nesse processo? À medida, quando ela descobriu o nosso método Fluente em Libras e foi aplicando isso na prática, isso virou o jogo dela. Isso começou a abrir novas possibilidades e um outro nível de comunicação e de conexão. E aí, quando ela se tornou fluente em Libras, ela não apenas se desenvolveu mais profissionalmente como intérprete, abrindo novas possibilidades. Isso também trouxe a possibilidade de ter uma melhor comunicação com o marido, de ter uma melhor comunicação com os outros surdos, amigos deles, que passaram a frequentar a casa deles. Ou seja, foi um nível de transformação completa que veio simplesmente porque ela deu um passo. Quero me tornar fluente em Libras de verdade. Normalmente as pessoas que começam a aprender a Libras, elas sentem bastante dificuldade ao tentar fazer isso pelo método tradicional. Como a nova abordagem do método Fluente em Libras é capaz de ajudar as pessoas a superar essas dificuldades? O método Fluente em Libras ele foi sendo desenvolvido e aperfeiçoado ao longo dos anos. Né? Foram mais de 11 anos que a gente levou, eu e Raquel, para poder desenvolver o método. E depois, a partir das primeiras turmas do método, a gente foi lapidando ele ainda mais, com novas práticas, com novas orientações em vídeo, com novos materiais para baixar, novos materiais de apoio, orientações das práticas. A gente desenvolveu um sistema próprio para acompanhamento dos alunos e do sistema e tudo mais, e isso trouxe muito mais facilidade nesse processo de a pessoa poder estudar, poder aprender, poder fazer essa atualização do método, né? Então, o método ele foi sendo atualizado com o tempo. Por quê? Porque a Libras é uma língua viva. Então, eventualmente, aquilo que você aprendeu de Libras lá atrás, talvez está desatualizado. Quando eu aprendi a Libras, eu não sabia, mas o material que estavam me usando, o material que estavam usando para me ensinar a Libras lá em 2001, quando eu comecei, esse material é da década de 80. É da década de 80. Eu estava conversando com um missionário que trabalhava especificamente com surdos, e conversando com ele e tal, aí ele falou assim, Madison, você chegou a conhecer fulano de tal? Aí eu falei assim, não, eu tenho uma vaga lembrança assim, desse nome. Ele falou assim, Madison, esse cara, junto com uma surda, eles criaram uma apostila de Libras lá na década de 80. E isso rodou o Brasil inteiro. Até hoje tem gente usando essa apostila para poder ensinar Libras. Aí eu falei, você tem esse material? Ele falou assim, tem. A gente estava na casa dele e tal, ele foi lá, procurou o material e veio mostrar. Eu falei, caraca, eu aprendi Libras. Na verdade, tentei aprender Libras, foi com esse material. Aí ele falou assim, cara, eu já rodei o Brasil podendo ministrar eventos nas igrejas, palestras, o pessoal me convida e tal. Você, missionário atuante nessa área com as comunidades surdas. E, cara, tem muito lugar que até hoje usa esse material para ensinar Libras. E quando não é esse material, já criaram outro, você vai olhar lá, eles na verdade fizeram o quê? Pegaram esse material, recortaram os desenhos de Libras ali e saíram colando e montando outras apostilas, remendando aquilo ali, sabe? Eu já encontrei com esse autor aí que produziu esse material, ele falando, e ele falou assim, olha, tem muitos sinais que estavam desenhados ali que hoje eu sei que estava desenhado errado. Não é daquela forma que faz o sinal. Percebe? Então, assim, muita gente hoje, ao tentar aprender a Libras, esbarra nesses exatos desafios. Agora, isso aí, gente, não é um desafio só de quem está tentando aprender a Libras. É um desafio real também de quem está ensinando a Libras. Eu tenho mentorados surdos também.
que estão posicionados para poder melhorarem, alavancarem, se posicionarem, desenvolvendo métodos, cursos, negócios realmente na área de Libras para ajudar outras pessoas da sua cidade, da sua igreja, da sua religião, enfim, a aprenderem a Libras e a se desenvolverem mais. E quando eu vejo esses bastidores, eu falei assim, gente, como que isso acontece, né? Porque uma pessoa que já está há tantos anos ensinando a Libras, mas no fundo, ensina simplesmente mantendo aquela mesma tradição do ensino tradicional de Libras. Então, muitos dos desafios que os meus alunos chegaram aqui, Mads, olha, eu estou começando agora a aprender a Libras. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? Fui lá e orientei. Aí, de repente, chegou uma mentorada nova, ela falou assim, Mads, olha, eu vou ser muito sincera para você. Tudo o que você fala que não deveria ser feito para aprender a Libras é o jeito como eu estou estudando a Libras até agora. Eu vejo seus vídeos, eu entendi os seus conteúdos nas redes sociais e muito obrigado por eles, porque assim, é do jeitinho que você falou, Madison. Eu vou lá, pego um sinal, aprendo o sinal, no dia seguinte eu esqueci. Às vezes, na semana seguinte eu até lembro do sinal, mas qual que é o contexto? Como que eu monto uma frase com aquilo? Como que eu encaixo aquilo ali realmente para poder ter a comunicação? Percebe? Ou seja, o jeito como a maioria das pessoas continua tentando aprender a Libras, quer seja sozinho, no YouTube, em outras redes sociais, ou mesmo na igreja, ou no curso que elas estão fazendo, é tudo baseado na lógica como é o português. Não há Libras. E é aí que está o grande desafio de quem hoje quer realmente se tornar fluente em Libras. Porque assim, decorar os sinais é importante? Muito importante. Todo dia surge um novo sinal e você tem que saber como decorar os sinais. Eu, inclusive, já fiz eventos aqui online, desafios totalmente focados em ensinar as melhores técnicas de como você realmente se tornar um mestre da memorização de sinais da Libras. Agora, não é a memorização que vai fazer você ficar fluente na Libras. Porque pare e pensa comigo. Quantas palavras do português é necessário para você saber se comunicar em português? Quantos sinais da Libras você precisa para você poder ter essa comunicação? Se você for decorar de um em um, quanto tempo você vai demorar para decorar? E se você decora eles, mas não sabe como é que encaixa, não sabe qual que é a ordem certa na frase, como é que monta e tal, não vai resolver. Então, a memorização dos sinais é importante quando você já é fluente na Libras ou está quase chegando lá. Porque aí surge um sinal técnico, opa, vou usar essa técnica aqui, vou memorizar esse sinal. Então você vai aprendendo sinais mais complexos, currículo Lattes, deputado, vereador, Câmara dos Vereadores e outras coisas que são muito específicas. Você vai usar essas técnicas para memorizar esses sinais. Esses e tantos outros que são específicos, sinais de coisas escolares, de coisas universitárias, ou sinais técnicos da área em que você atua atualmente, e assim vai. Mas a fluência na Libras, não adianta você ficar tentando decorar as coisas. Não adianta. Você pode me contar aqui embaixo nos comentários. Você estava tentando aprender a Libras até então, era decorando? Era. Você hoje é fluente na Libras? Quanto tempo você está tentando aprender? Comenta aqui embaixo. Porque essa foi a maior virada dos nossos alunos. O método fluente em Libras em 8 semanas, você não tem que decorar nenhum único sinal lá dentro. Nenhum. Tudo é absorção natural. A gente desenvolveu um método com passo a passo, com técnicas específicas, que você literalmente vai se divertindo no processo, sabe? É muito legal, muito legal. E hoje, em específico, tem uma oportunidade para você entrar e experimentar o método por 30 dias. Como é que isso funciona? Tem um link aqui abaixo, você pode clicar nesse link, você entra lá, faz a sua inscrição normalmente no método, entra nas aulas, você vai ter acompanhamento, você vai ter o direcionamento, vai ter tudo o que é necessário. Então você vai vivenciando as aulas na prática, você vê por dentro, você vivencia o método, você vai vendo a sua sinalização ali. E se no período de 30 dias você fala assim, Madison, olha, achei legal e tal, mas eu não quero continuar. Ou, Madison, o que tem aqui eu já sabia. Ou, Madison, eu não gostei de seu penteado lá nas aulas. Não tem problema. Basta você enviar um único e-mail para a gente em suporte@unidestrava.com.br
a gente vai reembolsar você integralmente. Ou seja, você experimentou o método por 30 dias sem ter custo nenhum. É a melhor forma de você ver ele literalmente por dentro. Agora, eu sei que nesse período você vai ter feito praticamente a metade do método, percebe? Mas mesmo assim, a gente tem esse compromisso, a gente vai além, porque eu realmente estou comprometido com o seu aprendizado, com o seu desenvolvimento. E eu sei que lá dentro, quando chegar nesse momento aí, muitas pessoas surdas do seu dia a dia, você já consegue ter uma comunicação com elas em semanas, que em anos você estava tentando e não conseguia ter de resultado. Qual foi o momento mais emocionante ou gratificante que você vivenciou após se tornar fluente em Libras? Uau! Dizer qual foi o momento mais emocionante ou mais gratificante, para mim é um desafio muito grande. Porque eu tenho 3 jornadas diferentes em relação a Libras, né? A minha primeira jornada em relação a Libras foi da minha própria comunicação e da minha conexão com surdos. Então, lá atrás, quando eu chegava e encontrava com surdos na igreja ou no ônibus e não conseguia ter a comunicação, sabe? Ou eu até fazia alguma coisa em Libras, mas eles não me entendiam, eu tinha que ficar perguntando como que era a comunicação e perguntando para outras pessoas e outros intérpretes, era uma barreira muito grande para mim. E foi quando eu estava coordenando aquela equipe de 55 funcionários surdos que realmente eu comecei a entender o que era necessário para eu me tornar fluente. Então ali foi o começo do meu processo real para me tornar fluente na Libras. Mas já tinha mais de 6 anos que eu estava estudando a Libras. Mais de 6 anos. É muito tempo mesmo. E naquele momento ali, a grande virada de chave para mim, de quando essa fluência começou a se instalar na minha mente, eu comecei a ter mais leveza na minha sinalização, o que foi mais emocionante para mim ali foi, teve um dia que eu estava no refeitório, né? Lá eles faziam o intervalo do café de manhã, o almoço e o café da tarde, e tanto o café da manhã quanto o café da tarde era a própria instituição, esse instituto, que servia. Então, os funcionários, ouvintes e surdos se reuniam ali e era muito legal. Eu lembro direitinho de um dia que, na hora do café da manhã, uma pessoa surda do turno da tarde, que trabalhava só à tarde, tinha ido de manhã. E eu estava sentado numa outra mesa com outros surdos ali, a gente conversando e tal. E aí eu fiquei observando ela comunicar com esse surdo. E eu percebi que eles estavam tratando de assuntos muito sérios. Não era qualquer coisa, né? Ela aproveitou a oportunidade de reencontrar com ele, porque eles trabalhavam em turnos diferentes, aproveitou aquele momento ali do café para poder resolver assuntos muito sérios, sabe? E eles estavam comunicando de uma forma em Libras muito profunda e muito abreviada. E eu olhei assim, eu consegui ter a comunicação. Eu consegui entender o que eles estavam tendo de comunicação. E para mim foi muito natural. Na hora, eu vi assim e eu entendi o que eles estavam comunicando. Só que o que eles estavam conversando ali era um problema muito sério que eles estavam tentando resolver para apoiar uma outra pessoa e eles não tinham o conhecimento necessário de como apoiar essa pessoa. E aí, depois do café ali e tal, eu sentei lá com eles e falei assim, olha, eu vi o que vocês estavam conversando aqui e vocês querem uma ajuda, uma orientação? Eu tenho conhecimento para poder ajudar vocês nisso, sabe? E eu trouxe essa orientação direta em Libras para eles, eles agradeceram, ficaram muito felizes e menos de um mês depois, eles disseram como que eles ajudaram essa outra pessoa surda a resolver um conflito que ela estava vivendo muito grande de vida, sabe? E para mim isso foi uma realização assim incrível, incrível, porque me colocou num outro nível de possibilidade, sabe? Então essa primeira jornada dessa própria conexão assim com os surdos. A segunda jornada, né, e que para mim foi muito emocionante e gratificante foi nessa época aí eu já namorava a Raquel. Eu já conhecia a Raquel.
né? Já namorava ela e tal, mas eu não era fluente. Eu descobri que não era fluente foi trabalhando nesse lugar aí. Aí eu falei, então é por isso que quando eu encontro a Raquel, eu sinto aquela dor de cabeça. Eu converso com ela e tal, ela vai embora feliz, eu vou embora para casa com dor de cabeça. Né? E nesse processo de realmente me tornar fluente em Libras, teve um dia que eu e a Raquel marcamos de encontrar num shopping, lá em Belo Horizonte, no centro. E nessa época, a gente já tinha aprofundado muito já o relacionamento, a gente já tinha um nível assim, de confiança um no outro muito grande. E você ter isso com uma pessoa ouvinte é uma coisa, porque é a mesma língua, é o português, é a mesma cultura, a cultura ouvinte. Mas você conseguir ter isso com uma pessoa surda, é muito diferente. E eu estava vivenciando isso na pele. E aí teve um dia que a gente estava ali, a gente marcou de se encontrar nesse shopping, e foi muito significativo pra gente, porque no começo do namoro a gente se encontrava lá, nesse shopping. E agora novamente a gente estava ali. E aí, eu, sentado ali, conversando com a Raquel, a gente já estava conversando coisas muito profundas, planejando já como é que ia ser, casamento, essas coisas. E na hora que eu levei ela para o ponto de ônibus, né, ela voltou para casa, e que eu fui embora, eu percebi que eu estava feliz. Eu não estava mais com aquela dor de cabeça que eu sentia antes, sabe? Então, eu finalmente comecei a ter uma comunicação real com ela. Eu finalmente comecei a ter uma comunicação em que eu percebi que ela estava me entendendo com mais facilidade. Eu finalmente comecei a ter uma comunicação em que eu não tinha que me esforçar para fazer. A Libras já vinha de forma natural. A comunicação vinha de forma natural, vinha com uma outra possibilidade, vinha com muito mais leveza. Então, isso foi muito significativo e muito poderoso para mim ali naquele momento. E é claro, depois disso, né, de lá para cá, eu fui me aprofundando ainda mais. O meu nível de sinalização hoje na Libras, de comunicação, é muito mais claro. Eu aprofundei ainda mais. A minha fluência foi sendo lapidada com os anos. Né? E a minha terceira jornada em relação a Libras, e que foi uma virada de chave gigante, mais emocionante ainda e mais gratificante ainda, por me tornar fluente em Libras, foi algo que aconteceu, não foi comigo. É o que eu vejo acontecendo com os nossos alunos. Quando eu mostro para vocês aqui esses vídeos dos alunos sinalizando, para mim essa é uma das maiores conquistas da minha vida. Porque são pessoas reais, são histórias reais. São homens, são mulheres, são pais e mães de família que agora têm uma forma diferente de comunicação. São pessoas reais que tinham um sonho e que estavam tentando há anos, frustrados. Muitos já tinham feito 1, 2, 3 pós-graduações na Libras, como a Adriana que eu mostrei para vocês. Muitos estavam fazendo vários cursos de Libras, tinham tentado vários mesmo, já estavam quase que desistindo, falando assim, gente, será que eu não vou conseguir? Como a Kátia, por exemplo, que já tinha tentado de tudo, mas não conseguia ter a comunicação com a própria enteada em casa. A Kátia, nesse momento, está fazendo uma mentoria comigo para a interpretação na Libras, para ela poder lapidar e se aprofundar mais como intérprete e desenvolver ainda melhor o trabalho que ela está fazendo como intérprete. E a gente estava conversando nesse final de semana na mentoria e eu falei assim, Kátia, eu quero entender melhor o que mudou na sua vida depois daquele processo de mentoria que você fez comigo lá atrás para você se tornar fluente em Libras. E ela começou a contar. Ela foi explicando, até que, de uma forma muito corriqueira na fala dela, ela falou assim, inclusive, ela falou o nome da enteada dela, né? Ela está trabalhando na empresa tal. Então, agora ela já tem as suas próprias responsabilidades, sua própria vivência. Eu não consigo descrever para vocês o quão feliz eu fiquei com isso. Porque não é só a questão de a enteada dela ter conquistado um trabalho. Não é isso. Isso só aconteceu porque ela, a enteada, amadureceu mais na vida. Como início da juventude ali. E esse amadurecimento que ela teve veio por causa de uma nova possibilidade de comunicação que ela passou a ter com a mãe dela, agora a Kátia. Percebe?
Muitos desafios emocionais que ela vivenciava, agora tendo a comunicação com a Kátia, foram sanados. Foi um outro nível de evolução, um outro nível de conexão. Entende? A Kátia está interpretando hoje conteúdos muito importantes para os surdos, nos mais diversos lugares onde ela presta trabalho como intérprete. E é por isso que ela me procurou falando assim, Madison, eu quero me preparar melhor, eu quero me aprofundar mais, me orienta, me direciona. Quais são os seus melhores métodos para intérpretes? Eu quero ter acesso e assim por diante. E eu fiquei pensando, né? Ela está trabalhando e assim, eu lembro lá atrás, quando ela estava na mentoria comigo para Fluência na Libras e que ela estava trabalhando numa creche. E ao desenvolver esse trabalho na creche, que também era um trabalho muito importante, era tão longe da casa dela, mas tão longe, que dentre os vários ônibus que ela tinha que pegar para chegar no trabalho, eram 3 horas só de ônibus que ela tinha que pegar. De tão longe que isso era da casa dela. 3 horas. Então, ela acordava muito cedo, de madrugada praticamente, enfrentava 3 horas de deslocamento para chegar no trabalho dela. Aí lá ela trabalhava durante 8 horas, quase 9 horas mais ou menos, depois era mais 3 horas, ela chegava em casa esgotada. Esgotada. E mesmo assim, ela falou assim, eu quero me tornar fluente em Libras. Alguns dias, vendo as lições, as práticas que a Kátia estava fazendo, eu vi que um dia ela estava meio sonolenta. Ela falou assim, Madison, eu não sei se essa lição, essa prática de Libras que eu te mandei aí hoje, do vídeo, tá boa. Eu falei, por que, Kátia? Ela falou assim, eu fiz isso aí 3h30 da manhã. Eu falei, como assim? Ela falou assim, Madison, eu gasto 3 horas para poder ir para o meu trabalho. Eu fico lá 8 horas, depois são mais 3 horas para chegar em casa. E quando eu chego em casa, tem tanta coisa para eu resolver em casa que, assim, o meu momento real eu coloquei para fazer antes de eu ir trabalhar. Então eu acordo mais cedo para poder estudar, para poder fazer, sabe? E ela fez. Ela tinha todas as desculpas do mundo. Ela abriu mão das desculpas, acreditou, seguiu a orientação, foi lá e fez. E agora, vendo o resultado dela, né? Agora, 40 minutinhos, ela chega no trabalho dela para interpretar, vai feliz, está empolgada, tem uma missão agora ainda mais poderosa de interpretação. Percebe? O diferencial dela se tornou fluente em Libras, por isso conquistou essa oportunidade de trabalho. Trabalha lá 5 horas apenas, de lá vai fazer um estágio da faculdade de pedagogia, que se não fosse esse trabalho de tão poucas horas, impossível ela fazer esse estágio agora, percebe? Então, essa é só uma das histórias. Eu coleciono várias histórias dos mentorados. E, para mim, de todas as histórias que eu vivenciei em cada uma das minhas 3 jornadas, né? Hoje, o que mais me empolga é ver a realização dos meus alunos e dos meus mentorados com a Libras. Para mim, não tem nada igual. Nada. Nada. Porque a gente está falando não é de um curso, simplesmente. Não. A gente está falando de vida. 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 Vida real. E quando uma pessoa se torna fluente em Libras, por causa do método Fluente em Libras, ou de alguma mentoria comigo, né? A criação do método foi minha e de Raquel, isso é um motivo muito grande de felicidade e realização para mim. Por quê? Porque tudo isso só veio para mim, porque lá atrás, depois de passar 8 anos para finalmente eu me tornar fluente na Libras, eu falei assim, tem que ter um jeito mais simples. Tem que ter um jeito mais prático das pessoas se tornarem fluentes em Libras. Então, hoje, a conquista que os meus alunos têm, a conquista que os mentorados têm na Libras, eu vejo assim que é mérito deles, sabe? Eles seguiram o passo a passo, eles acreditaram nos seus próprios sonhos. Eles falaram assim, o Madison está falando que é possível eu me tornar fluente em Libras? 8 semanas? Eu quero. Mesmo que eu demore 10 semanas, não tem problema. Mesmo que eu demore 1 ano, não tem problema, sabe? E eles entram e se surpreendem com o processo.
com o nosso time, com a orientação, com o acompanhamento, vivenciam isso na prática. Bom, essa é a minha história com eles agora, essa é a história desses mentorados, desses alunos, e de coração, eu espero que essas histórias te inspirem a dar novos passos para você realizar os seus sonhos, seus objetivos na Libras. Agora, embora seja muito legal você ver a história de outras pessoas, o sucesso de outras pessoas, essa pode ser a sua história também. Em breve, pode ser que eu esteja contando a sua história aqui. De como que você também, agora, se tornou fluente em Libras. E eu sei, e conforme for o momento que você está agora, talvez você olhe assim e fale assim, mas não tem jeito, é difícil, eu não consigo, no meu momento agora, para as minhas condições agora, não dá, ou, eu tenho que resolver X, Y, Z e tal. Isso aí são só desculpas esfarrapadas que você está dando para você mesmo. Só. E de novo você fica adiando o seu sonho para algum dia, talvez. Agora, o que talvez você não tenha se dado conta é que enquanto você ficar adiando os seus sonhos de fato se tornar fluente em Libras, de fato se tornar intérprete de Libras, você está freando o desenvolvimento dos surdos também. Porque eles precisam de ter essa comunicação. E você poderia propiciar essa comunicação como ponte de comunicação para eles, em qualquer lugar que você for. Você não vai fazer a diferença no Brasil inteiro, talvez, mas para os surdos da sua cidade, da sua religião, da sua igreja, no seu trabalho, ou em qualquer lugar que você for, você pode fazer muita diferença. Só que só tem como você fazer essa diferença, primeiramente, se você se tornar fluente em Libras. E se você quer ter a minha orientação, o meu direcionamento, com o método passo a passo, com os materiais para você poder baixar, tudo organizado, passo a passo, com orientação, com as atualizações, acesse o link que tem aqui abaixo. Eu preparei uma aula experimental completa do método fluente em Libras para você. Essa aula experimental é totalmente gratuita. Você pode entrar lá, acessar o link, assistir a aula. Você pode conversar com o meu time também pelo WhatsApp lá, tirar suas dúvidas. Aproveita, entra lá. Essa é a sua oportunidade de você também se tornar fluente em Libras. Isso vai ser realmente incrível para você e para as comunidades surdas.